Vocês que estão aqui certamente estão sedentos pela palavra do Senhor. E eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus é viva, eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. Amém. Diz a palavra sobre ela mesma, que ela discerne os pensamentos e as intenções de cada coração. E eu sei que todas as vezes que o povo de Deus se reúne para louvar e para ouvir a palavra, ele sai do santuário edificado. O povo de Deus sai do santuário capacitado para fazer mais, para trabalhar mais para o reino de Deus. E esta noite eu quero trazer para vocês 3 mandamentos de Jesus para os seus discípulos. 3 mandamentos que Jesus deixou claramente para os seus discípulos. E quando eu falo discípulos, eu estou me referindo a mim e a você. Todos nós que já entregamos as nossas vidas para Jesus, somos discípulos dele. E pensando em conversas que eu tenho com colegas de ministério, essa semana eu imaginei qual era a pergunta que os pastores mais fazem uns para os outros com relação ao ministério. E eu acho que entre as 3 primeiras está a pergunta: quantos membros você tem na sua igreja? E essa não é uma pergunta que apenas pastores fazem para pastores. Eu creio que quando você está conversando com outra pessoa e você fala que congrega na primeira igreja batista no Guará, muitas vezes já te perguntaram: PIB, fica no Guará, quantos membros tem lá? É uma igreja grande? É uma igreja pequena? É uma igreja média? Eu mesmo já respondi e já fiz essa mesma pergunta inúmeras vezes. Mas se nós pararmos para pensar de maneira bíblica, nós vamos acabar chegando à conclusão de que a pergunta que todo crente deveria fazer a si mesmo, e todos os pastores deveriam fazer a si mesmos e aos seus colegas de ministério, é a seguinte pergunta: quantos discípulos de Jesus há em sua igreja? Porque membresia é apenas um nome numa ata de assembleia. Ser membro de uma igreja nem sempre significa comprometimento com a obra. Nem sempre significa que a pessoa que membrou aquela igreja está agindo, comportando-se e sendo produtiva como um verdadeiro discípulo de Jesus. É fato que toda estatística sobre membresia e frequência aos cultos é importante, irmãos. Essas estatísticas nos ajudam a melhor organizar nossas celebrações, nos ajudam a saber quantas pessoas estão vindo, quantas cadeiras a gente tem que disponibilizar. Ainda assim, irmãos, conhecer membros e frequentadores de uma igreja local não é tão importante quanto conhecer o número de verdadeiros discípulos de Jesus que servem na mesma comunidade. Porque os verdadeiros discípulos são aqueles que vão fazer outros discípulos. Os verdadeiros discípulos são aqueles que vão obedecer à ordem de Cristo, que é ide e fazei discípulos de todas as nações, e eles vão então multiplicar aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Afinal, desenvolver uma cultura de discipulado cristão, irmãos, é algo essencial para qualquer igreja. Esta igreja precisa desenvolver uma cultura de discipulado.
E é claro que discipulado é um tema muito complexo, irmãos. E não dá para abordar esse tema em apenas um único sermão. Por causa disso, eu escolhi hoje cobrir 3 requisitos mais básicos para que o discípulo cristão possa viver o discipulado. E esses 3 requisitos básicos nos foram ensinados pelo próprio Mestre Jesus Cristo. Te convido a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 23, versículo extremamente conhecido. Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus está dando instruções para os seus discípulos, mas ele também está predizendo a sua própria morte. E ele está preparando os seus discípulos para aquilo que era mais importante, que era a continuidade da sua obra redentora. Então, lá no versículo 23, dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. A versão NAA diz: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Você pode dizer amém? Amém. Irmãos, seguir Jesus tem a ver com vontade. Olha só, se alguém quiser vir após mim, se alguém desejar vir após mim, é uma decisão pessoal e ela precisa ser tomada individualmente. Jesus está com seus discípulos reunidos, com seus seguidores reunidos, ele está falando para um grupo grande. O convite é para a multidão, porém é um convite que precisa ser aceito por cada pessoa. Se alguém de vocês quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Eu até inverti a ordem. É um convite para cada indivíduo, irmãos. É uma decisão pessoal e intransferível. Cada um de nós precisa tomar essa decisão individualmente. Eu gosto muito de uma frase do Dietrich Bonhoeffer, um teólogo que fala muito sobre discipulado. Ele escreveu um livro chamado Discipulado. No slide eu tinha até a capa do livro, mas depois você pode pesquisar. E o Bonhoeffer escreveu: o chamado de Jesus ao discipulado faz do discípulo um ser solitário. Quer queira, quer não, tem que se decidir sozinho. Tem que tomar sua decisão sozinho. Nós somos um corpo, nós somos uma congregação, juntos nós somos igreja, mas a decisão de se tornar discípulo de Jesus é uma decisão que você toma sozinho. É uma decisão totalmente individual. E ir após ele implica em obedecer-lhe. Para fazermos discípulos, primeiro, irmãos, nós precisamos ser discípulos. E um discípulo de Cristo obedece a Cristo. Ser um discípulo de Cristo, irmãos, é o mesmo que ser um imitador de Cristo. Eu não sei se vocês já viram aquelas pessoas que, em ocasiões especiais ou em feiras, gostam de se vestir de super-heróis, gostam de se vestir de pessoas importantes. Tem até um nome que o pessoal dá, cosplay. Não sei se vocês já viram pessoas fazendo cosplay de outros personagens. Ser um imitador de Cristo não é ser um imitador estilo cosplay. Porque o imitador estilo cosplay, ele compra uma roupa cara, ele faz uma maquiagem, ele assume um personagem temporariamente, mas depois da festa, depois da feira, depois da Comic Con, depois do evento ou do festival, ele volta para a sua aparência normal, ele volta para a sua vida normal e deixa de ser aquele personagem que ele adotou durante poucas horas ou durante um evento. Ser discípulo e imitador de Cristo é aprender com Ele, é viver como Ele viveu e fazer disso um estilo de vida. Eu imito a Cristo dia após dia. Não é algo que você faz nas horas vagas. Não é algo que você faz para impressionar os amigos. Não é algo que você faz para chamar a atenção daquelas pessoas que estão à sua volta. Ser discípulo de Jesus, irmãos, é fazer como Maria, irmã de Marta e de Lázaro. O que Maria fazia? Maria se assentava aos pés de Jesus. Maria ouvia as palavras de Jesus e aprendia com ele. Ela estava ali ao lado dele, ouvindo dele, imitando os ensinamentos dele. Talvez hoje você não tenha o privilégio
de se sentar literalmente aos pés de Jesus, como Maria fazia. Mas você pode investir tempo na leitura da palavra. Você pode investir tempo no Planner da Juventude. Eu sei que muitos de vocês, mesmo não fazendo parte do Ministério de Juventude, comprou o Planner. Você pode fazer o seu plano de leitura, você pode continuar estudando, você pode vir para a escola bíblica, aprendendo desses professores maravilhosos que foram homenageados hoje. Porque quando você estuda a palavra de Deus, você conhece mais a Jesus e você se torna mais parecido com Ele. Maria se tornou mais parecida com Ele porque ela estava aos seus pés. E nós podemos nos colocar aos pés de Jesus também. Irmãos, ser semelhante ao seu mestre é uma das principais características que o discípulo de Jesus deve buscar. Jesus chamou seus primeiros seguidores de discípulos. E o termo discípulo em si traz para nós aquela ideia de um professor e de um aluno. É um termo cristão, é um termo conhecido nos nossos arraiais, mas ele traz essa ideia da existência de um relacionamento entre mestre e aluno. O primeiro mandamento que Jesus deu para os seus discípulos, para aqueles que quiserem ir após ele, é um mandamento que fala ao nosso coração, mas ao mesmo tempo fala contra o nosso ego, contra o nosso eu. Pelo versículo que vocês acabaram de ler, qual foi o primeiro mandamento que Jesus deu? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Sim, isso é um mandamento de Jesus. Todos os seus discípulos precisam negar-se a si mesmos. E eu gosto da Almeida Revista Atualizada porque traz esse pronome reflexivo e depois ainda bota o a si mesmo. Parece até um pleonasmo, né? Negue-se. Se você se nega, você já nega a si mesmo, não é verdade? Só que ele repete, negue-se a si mesmo. É uma ênfase que Jesus está dando. Uma ênfase necessária. Porque nós precisamos entender que convém que Jesus cresça e que eu diminua. Negar-se a si mesmo é o mesmo que renunciar à nossa justiça pessoal. Pois não há um justo sequer, irmãos. Nós somos justificados por Cristo. Não somos justos em nós mesmos. Então nós, em primeiro lugar, precisamos negar a nossa própria autojustiça e louvar ao Deus que em Cristo nos justificou. Amém? Negar-se a si mesmo, irmãos, é o mesmo que abrir mão dos nossos planos para vivermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, pode ser um discípulo de Jesus se não renunciar a tudo que toma o lugar de Deus em sua vida. Ainda no Evangelho de Lucas, se você virar algumas páginas, lá para o capítulo 14, no versículo 33, Jesus disse, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, se você decidiu seguir-me, se você quis seguir-me, mas você não renuncia a tudo quanto você tem, você não pode ser meu discípulo. O pastor Jonas Madureira escreveu um livro chamado O Custo do Discipulado. É um livro fininho, de 100 e poucas páginas. Você lê em uma sentada. Eu recomendo a leitura. O Custo do Discipulado, pastor Jonas Madureira. E ele escreveu assim, o discipulado é uma maneira de influenciar pessoas pela capacidade que temos de impactá-las com o nosso exemplo. No caso, nossa imitação de Cristo. Isso requer a arte do desaparecimento, a fim de que Cristo apareça em nosso lugar, que Ele cresça e que a gente diminua. É o que eu acabei de falar. Se a sua escolha for pelo discipulado, é porque algo mais encantador que o espelho cativou a sua alma. Isso é lindo demais. Algo mais encantador que o espelho cativou a sua alma. Se há narcisistas aqui que ficam admirando a sua própria beleza, eu quero dizer para você que é hora de você começar a admirar a beleza de Cristo. É hora de você começar a admirar a beleza do nosso Mestre. Por isso, irmãos, isso é a palavra do pastor Jonas Madureira ainda. O discipulado começa com a admiração por Cristo e se transforma na imitação diária de Cristo.
a ponto de sermos admiradores dele, mas também admirados por outras pessoas. Não obviamente por quem somos, mas por quem imitamos. Se as pessoas nos admiram, elas devem nos admirar porque nós imitamos a Cristo. Esse é o papel do discípulo que nega-se a si mesmo. Ele se nega para que Cristo apareça. Ele se apaga para que a luz de Cristo acenda. Ele se cala para que Cristo fale. Irmãos, só o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer isso. Um crente cheio do Espírito Santo, quando abre a boca, ele não fala de si mesmo, mas ele fala das maravilhas, das obras poderosas do nosso Senhor. O apóstolo Paulo só foi capaz de dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, lá em 1 Coríntios 11:1, quando ele teve um encontro com Jesus, quando ele teve um encontro que transformou a sua vida. Veja bem, Paulo era perseguidor dos crentes. Paulo estava com cartas de sentença de morte para matar crentes. E no meio do caminho, ele teve um encontro transformador com Cristo. Ele foi totalmente transformado. E por causa disso, ele se tornou um grande missionário, um grande pregador da palavra. E ele teve moral para dizer, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Você se lembra quando você entregou sua vida para Jesus? Você se lembra do primeiro amor? Faz pouco tempo, né, Eva? Se for comparar com a maioria aqui, a Eva é praticamente uma nova convertida. Mas já está servindo na casa de Deus, já está sendo professora ajudante em uma turma de mulher única, não é isso? Que bênção! Mas você se lembra do primeiro amor? Você se lembra quando você se converteu? Você se lembra do sentimento, da alegria, da euforia que tomou conta do seu coração? Daquela alegria que tomou conta da sua vida? Irmãos, é com aquela garra, com aquela motivação que nós devemos sair da nossa zona de conforto e fazer discípulos. É isso que significa o Mova-se, tema de 2020 da nossa igreja. Tudo no mundo parou. Tudo virou de cabeça para baixo, mas a nossa igreja não parou. Nós continuamos nos movendo, porque nele nos movemos. E nós precisamos crer que este mover vai continuar. Irmãos, sair da zona de conforto implica em movimento. Negar-se a si mesmo implica em sair dessa zona de conforto e mover-se na direção que Deus está nos mostrando. Mova-se. Fazer discípulos implica em movimento, seja dentro do círculo de amizades, daquele que se predispõe a fazer discípulos, a evangelizar, seja saindo de um local e indo para o outro, onde haja pessoas que nunca ouviram a palavra, seja aqui, ali ou acolá. Nós precisamos ser discípulos de Jesus, onde colocarmos a planta dos nossos pés. De qualquer maneira, irmãos, o discípulo de Jesus precisa ir e fazer discípulos, onde quer que esteja. Ele precisa se movimentar na direção do cumprimento da ordem que Jesus nos deu. Imitando Cristo, a imitação de Cristo, cada membro do seu corpo, incluindo você, deve cumprir essa missão que nos foi dada. Negue-se a si mesmo e faça discípulos. Discípulos não nascem prontos. A maioria das pessoas precisa ser guiada no processo de conversão a Cristo. E esse processo, Deus nos dá o privilégio de fazer parte dele, conduzindo novos convertidos a Cristo, conduzindo pessoas a Cristo, por meio de um relacionamento discipulador, por meio do cuidado atencioso de outro crente. Eu acabei de citar o exemplo da Eva, que é nova convertida na nossa igreja. Nova convertida em termos, né, Eva? Mas você foi abandonada durante esse processo? Não. Alguém te acompanhou, não é verdade? E olha só, não foi o pastor que acompanhou a Eva. Um pastor de uma igreja do tamanho da PIB não tem condições de acompanhar a todos. Quem acompanhou a Eva foi a Jaqueline. Jaqueline está aí, não está, Jaque? Tá não? Tá, a Jaqueline está aí. E é assim que a igreja funciona, irmãos. É assim que a gente precisa funcionar. Um
suprindo a necessidade do outro, um acompanhando o outro. Eu estava tentando resgatar algumas fotos do meu celular, que eu perdi todos os meus dados, e eu me deparei com a foto do dia em que eu batizei o Gabriel Arraes. E eu lembro, da primeira vez que eu convidei o Gabriel Arraes para essa igreja, eu convidei ele para participar de um pré-acampamento. E ele falou para mim que só ia para o acampamento se eu assistisse com ele o filme do Chico Xavier. E eu falei para ele, até parece que eu vou assistir. Não, vou te levar para o acampamento e não vou ver esse filme coisa nenhuma. Acabou que o Gabriel se converteu naquele acampamento, numa pregação do pastor Luiz Cláudio Peçanha, que hoje é pastor da PIB de Valparaíso. E pouco tempo depois da sua conversão, ele foi batizado. Eu o acompanhei durante todos esses anos. Eu fui a primeira pessoa para quem ele disse que tinha chamado pastoral. Eu o preparei para o ministério, ele está no seminário e hoje ele é ministro do XP aqui na nossa igreja. É assim que uma igreja precisa funcionar. Todos os crentes cuidando uns dos outros e fazendo discípulos. E não esperem que poucas pessoas façam isso. Todos vocês são capazes de trazer pessoas para o convívio e acompanhar essas pessoas e levar essas pessoas a fazer a obra do Senhor. O discipulado cristão é a maneira ensinada pelo próprio Cristo, irmãos, através da qual seus discípulos são usados por Ele para fazer outros discípulos. É uma multiplicação. Mesmo com pouco tempo disponível, Filipe fez isso com o eunuco etíope. Com o eunuco etíope. Quase não saiu a palavra. Você conhece a história do eunuco etíope? Eita! Você conhece a história do eunuco etíope? Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 8, eu só vou ler o 30 e o 31. Só para você se lembrar da história do eunuco etíope. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Esse eunuco, irmãos, ele era alto oficial da rainha Candace da Etiópia. Ele era um homem importante. Um homem que era carregado numa carruagem, um homem que tinha vários servos, um homem que tinha contato direto com a rainha dos etíopes. E ele estava lendo o livro do profeta Isaías a respeito de Cristo, mas ele não estava entendendo o que ele estava lendo. Então Deus mandou Filipe correr atrás da carruagem. Filipe estava ocupado, fazendo outras coisas, mas Filipe obedeceu à voz de Deus, correu atrás daquela carruagem e começou a pregar para aquele eunuco. No final das contas, irmãos, aquele etíope se tornou o primeiro missionário em sua pátria. Ele foi o primeiro africano a ser salvo e enviado como embaixador de Cristo. O evangelho se expandiu no continente africano primeiro, através do eunuco, da rainha Candace, lá da Etiópia. Chegando ao seu país, ele anunciou o evangelho para aquelas pessoas, para todos que estavam mais próximos dele. A própria rainha Candace ouviu falar de Cristo. Não sabemos se ela se converteu, mas muitos com certeza se converteram, porque aquele eunuco foi batizado ali mesmo por Filipe. Não há nada que me impeça de ser batizado. Ah, não, então eu estou vendo água ali. Filipe foi lá e pum, batizou o cara. E o cara voltou para a Etiópia convertido. Por quê? Ele não estava preso à sua agenda, ele estava ouvindo a voz de Deus. Ele obedeceu à voz de Deus. Olha que coisa inusitada. Ele saiu correndo atrás de uma carruagem, subiu na carruagem, pregou para o cara mandou parar a carruagem, pediu para ser batizado, ele batizou o cara. Depois que o eunuco foi batizado, diz a palavra de Deus que Filipe foi trasladado para outra cidade. Olha Deus movendo-se na vida de Filipe e Filipe se movendo através do poder de Deus. Irmãos, pessoas são influenciadas individualmente a seguir Jesus através de relacionamentos. Filipe quis se relacionar com aquele alto oficial. Através do exemplo e do ensino intencional ministrado por outros seguidores de Jesus, é que pessoas são alcançadas. Você que recebeu um chamado individual a segui-lo, a negar-se a si mesmo,
você precisa estar disponível para falar desse amor para outras pessoas. Porque não obstante ao fato de o chamado de Jesus ser para cada crente e ser um chamado individual, o discipulado cristão, como obediência à grande comissão, diz respeito a toda a igreja. É para todos nós. Você faz parte dessa igreja. Então, se você quer ir após Cristo, negue-se a si mesmo, porque você faz parte deste primeiro mandamento. E qual é o segundo mandamento? Fala para mim. Toma a sua cruz. É só seguir o versículo, é fácil. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Irmãos, se você parar para observar as palavras de Jesus nos 4 evangelhos, você vai perceber que essa recomendação que Jesus deu aos discípulos de tomar a sua cruz aparece 6 vezes nos 4 evangelhos. Essa era uma das ilustrações favoritas de Jesus. E sempre que Jesus mandava os seus discípulos tomarem a sua cruz, ele falou isso em conjunto com o negar-se a si mesmo. Porque todas as vezes que nós negamos a nós mesmos e assumimos a obra de Cristo, nós tomamos a nossa cruz, que na verdade é a cruz do próprio Cristo. É a obra do próprio Cristo. É a mensagem do próprio Cristo. Irmãos, cruz é uma palavra que a princípio traz para a nossa mente aquele quadro do nosso Senhor sangrando, pregado naquele objeto, no ápice do Monte Calvário. A nossa mente sempre é levada à cena de Jesus derramando o seu sangue, enquanto pregado naquele instrumento que fora destinado a infligir dor, sofrimento, agonia. Porque a cruz era um instrumento de tortura dos romanos. Talvez nós possamos expandir essa ideia de tomar a cruz ao pensarmos sobre tantos homens e mulheres que morreram por causa do Evangelho. Estevão, por exemplo, que foi apedrejado até a morte. Ele não foi crucificado, mas o apedrejamento dele foi a maneira como ele tomou sua cruz. Pedro e João foram açoitados tantas vezes. Eles estavam também tomando a sua cruz. Tantos mártires ao longo da história. Eu estava lendo sobre o Tyndale, que traduziu a Bíblia para a língua inglesa pela primeira vez. Vocês sabiam que o Tyndale foi queimado vivo? Por que traduziu a Bíblia para uma língua espúria? Muitos foram martirizados até mesmo por má interpretação da palavra, feita por instituições religiosas. Estes sofrimentos físicos corajosos que irmãos nossos sofreram ao longo da história, talvez você, crente moderno, crente de 2020, possa dizer, bom, se eu for me comparar com Estevão, com Tyndale, com os tantos outros mártires, eu não tenho cruz pesada para carregar. Que cruz que eu carrego? Mas aí eu quero fazer você meditar. Será que você não carrega nenhuma cruz? Será que você, ao entregar sua vida para Jesus, não tomou para si uma cruz? O pastor Hernandes Dias Lopes escreveu a respeito do tomar a cruz. E nas palavras dele, essa cruz não é uma doença, um inimigo, uma fraqueza, uma dor, um filho rebelde ou um casamento infeliz. Isso não é cruz. Essa cruz fala da nossa disposição de morrer para nós mesmos. Olha só, negue-se a si mesmo. De morrer para os prazeres e deleites deste mundo. É considerar-se morto para o pecado e andar com um atestado de óbito no bolso. Eu achei interessante essa maneira como ele colocou. Porque muita gente acha que todo o sofrimento que a gente passa na vida é a cruz que a gente carrega. Espera aí, os não cristãos também sofrem. O sofrimento faz parte da nossa vida nessa terra, neste mundo que jaz no maligno. Tomar a cruz não tem nada a ver com o sofrimento corriqueiro do dia a dia. Tomar a cruz tem a ver com o sofrimento de Cristo. Tem a ver com o sofrimento que Ele já sofreu por nós. E esse sofrimento tem um propósito. Esse propósito é ganhar vidas. Cristo morreu para que vidas sejam salvas. Então, quando você se empenha em ganhar vidas, você está tomando a cruz. E digo mais, eu falei isso na última ceia que nós tivemos. A cruz é sim símbolo de sofrimento, mas também é símbolo de alegria. Porque Cristo sabia que ao morrer, muitos seriam salvos. Logo, irmãos,
Tomar a cruz é um ato intencional. Em cada passagem que o Senhor menciona a cruz para os discípulos, Ele ordena, tome a sua cruz. Jesus não simplesmente pega a cruz e joga em cima dos seus discípulos. Jesus não impõe a cruz sobre uma pessoa contra a vontade dela, irmãos. Jesus não amarra uma cruz nas suas costas para que você o siga. Neste mundo nós passamos por aflições. Aflições que nos são impostas pelas circunstâncias. Aflições que nos são impostas pelo próprio maligno, porque o maligno governa este século. Às vezes nós passamos por aflições por causa da providência divina. Sério! Às vezes Deus nos deixa passar por aflições para que nós nos tornemos mais fortes. Tais sofrimentos, irmãos, são provações e não cruzes. Uma cruz, de acordo com o ensinamento de Cristo, negue-se a si mesmo e dia a dia tome a sua cruz, tem que ser tomada voluntariamente. Algo que alguém que decidiu negar-se a si mesmo, toma voluntariamente. Agora a obra de Cristo é minha. Agora, o sofrimento que Cristo padeceu foi para que eu pudesse fazer a obra dele. Isso é tomar a cruz, irmãos. É assumir a responsabilidade de segui-lo. É assumir a responsabilidade de levar adiante a sua obra. Pois o grande sacrifício ele já fez. Então, quando você sair para evangelizar, saiba, você está tomando a sua cruz, mas não é mais uma cruz de sofrimento. É uma cruz de glória. É uma cruz de vitória. Tomar a cruz é uma submissão voluntária. Porque foi uma submissão voluntária que levou o nosso Senhor à cruz do Calvário. Dá uma olhada em João capítulo 10, versículo 18, palavras do próprio Jesus. João, capítulo 10, versículo 18. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. Ou seja, quando Cristo foi até a cruz, ele foi porque quis. Ele foi em obediência e ele foi sabendo das consequências do seu ato. Nenhum soldado armado poderia prender Jesus se ele assim não quisesse. O Filho de Deus se deixou levar pelos soldados romanos para que a sua missão de morrer por nós fosse cumprida, irmãos. Ele se deixou levar porque ele sabia que ele teria que morrer daquele jeito. Assim também é a cruz diária que nós, os discípulos dele, devemos levar. É uma escolha consciente. Eu nego a mim mesmo e dia a dia eu tomo a minha cruz. Dia a dia eu olho para Cristo e eu continuo a sua obra. Olha que lindo você olhar para esse versículo nessa perspectiva, irmãos. Ser cristão não é sofrimento, não. Ser cristão é obediência. Tomar a cruz tem a ver com obediência e com honra àquilo que Cristo fez. Nós estamos honrando a obra de Cristo através das nossas vidas que foram salvas. A cruz de Cristo é muito mais do que um objeto que simboliza a nossa fé. Ela é um sinal de discipulado. Por que a cruz é um sinal de discipulado? Porque Cristo morreu para fazer discípulos. Para que os seus discípulos tivessem uma mensagem para levar. Para que os seus discípulos pudessem dizer, ele venceu a morte. E nele nós temos vida eterna. A cruz de Cristo é o princípio pelo qual a vida de todo crente, de todo discípulo, precisa ser regulada. Somos regulados pela obra de Cristo na cruz. Somos impelidos a fazer a obra, porque tudo é dele, tudo vem dele e tudo é para ele. A cruz significa rendição e dedicação a Deus. Dá uma olhada em Romanos 12, 1. Conhecido também. Talvez vocês saibam até de cor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Opa!
Tomar a cruz tem a ver com culto racional a Deus. A cruz não foi um sacrifício? A cruz não foi um sacrifício final para a redenção de vidas? Quando você presta um culto racional a Deus, você está tomando a sua cruz. Porque você está sendo cristão. Você está aqui em comunhão com os irmãos, prestando um culto racional a Deus. Isso é um sacrifício vivo, santo e agradável. A sua vida está rendida a Cristo. Você podia estar em casa agora, não assistindo, não cultuando online, mas você podia estar em casa olhando para a cara do repórter do Fantástico, ou fazendo qualquer outra coisa. Mas não, você está aqui na presença dos irmãos e na presença de Deus, cultuando a Ele, dedicando tempo a Ele. Esse culto público, irmãos, é um sinal de que nós estamos submissos a Cristo, a sua cruz, e que nós estamos tomando a nossa cruz. A cruz não é símbolo apenas de sofrimento. O sofrimento foi o meio pelo qual a vitória foi conquistada. Então, não olhe para a cruz apenas como símbolo de sofrimento. Olhe para a cruz como símbolo de vitória. O versículo vira outro. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia, porque a cruz é símbolo de vitória, irmãos. Amém. A cruz é símbolo de conquista. Tome a sua cruz. E o terceiro mandamento é? Siga-me. Siga a Jesus. Nesse mesmo capítulo do Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 9, Jesus está empenhado em ensinar aos seus discípulos o que significa segui-lo. Lá no versículo 57, Lucas 9, lá no versículo 57, ele diz para um homem, na verdade um homem fala, eu o seguirei aonde quer que você for. E então Jesus responde, as raposas têm covis e os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer seguir a mim? Você está disposto a passar por dificuldades? Você está disposto em algum momento não ter onde reclinar a sua cabeça? Você está disposto a abrir mão da sua agenda e seguir a minha agenda? Jesus está mostrando que há um custo, sim, em segui-lo. Então, lá no versículo 59, o próprio Jesus toma a iniciativa e ele chama outra pessoa e diz, siga-me. E o homem respondeu, Senhor, permite-me primeiro ir e enterrar o meu pai. E Jesus responde para ele no versículo 60, deixai que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Mas quanto a vós, ide e proclamai em todo lugar o reino de Deus. Olha que louco, Jesus adiantou para o cara que queria enterrar o próprio pai a grande comissão. E não é que o pai dele tinha acabado de morrer, não. Se você for ler o contexto, é porque o pai dele provavelmente era velhinho, então ele queria esperar o pai morrer para depois seguir Jesus. Nessa sequência, irmãos, um terceiro candidato a discípulo disse lá no versículo 61, eu te seguirei, Senhor, mas primeiro permita que eu diga adeus aos que estão em casa. E qual foi a resposta de Jesus no versículo 62? Ninguém que olhar para trás depois de lançar a mão no arado é apto para o reino de Deus. Parece que Jesus está sendo muito duro com as pessoas que querem segui-lo, não é verdade? Mas eu quero dizer para você, meu querido, que Jesus não aliviava em suas pregações. Jesus descia o cajado mesmo quando precisava. Jesus era duro com relação ao juízo de Deus sobre os incrédulos. E Jesus também era duro com relação à responsabilidade do crente em tomar a sua cruz e segui-lo. Em uma de suas pregações, alguns de seus seguidores, com o coração endurecido, começaram a se retirar de sua presença. Jesus estava pregando uma mensagem muito dura para eles. Um começou a sair de fininho, depois o outro, daqui a pouco uns 5, daqui a pouco uns 10. E aí eu quero que você abra sua Bíblia lá em João 6, versículo 67, Jesus fez uma pergunta. Qual foi a pergunta que Jesus fez em João 6, 67? O primeiro que abrir, leia alto. João 6, 67, pergunta de Jesus. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Quereis vós também retirar-vos? Ou seja, a multidão estava se dispersando porque a palavra era muito dura. Jesus olhou para Tiago, para Pedro, para o Bartolomeu, para o Judas, para os 12, e aí?
Vocês também querem ir embora? Está muito duro para vocês? Vocês querem desistir? Teve gente que achou. Irmãos, o fato é que pessoas ao nosso redor estão se retirando. Hoje, que dia é hoje? 18 de outubro de 2020, tem gente se retirando, tem gente se dispersando, tem gente abandonando a fé. Será que já tiveram fé? Na verdade, irmãos, todo aquele que vive a sua vida longe de Jesus é comparado àqueles que lá atrás se retiraram. Ser pai é isso também. O ser humano, cheio de orgulho, confiando no seu intelecto, tem rejeitado a palavra de Deus. Será que vocês também querem se retirar? A ordem é: negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me, siga-me. E aí, você quer obedecer ou você quer se retirar? Eu quero concluir essa mensagem, irmãos, desejando que todos nós, a começar em mim, nos voltemos para Jesus e respondamos como Pedro respondeu. João capítulo 6, versículo 68. Será que algum de vocês quer se retirar? E aí Pedro, todo afoito, respondeu. Essa é uma das frases mais bonitas de Pedro, irmãos. Senhor, para quem iremos nós? Somente Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Essa precisa ser a nossa resposta diária, ao negarmos-nos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir a Cristo. Para onde iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? E quem é que vai levar essas palavras adiante, irmãos? Eu e você. Somos nós que vamos levar as palavras de vida eterna adiante. Jesus é o autor da vida. Ele é o Criador, é o mantenedor de todas as coisas. Como Paulo disse, citando um poeta, em Cristo nós nos movemos, em Cristo nós existimos. Cristo veio para nos trazer vida e vida em abundância. É certo que o inimigo está ao nosso derredor como um leão que ruge, buscando a quem tragar. Isso é bíblico. É certo que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Isso é bíblico também. Mas Cristo veio dar vida. Amém. Cristo veio dar vida em abundância. Amém. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Amém. Por causa da morte e ressurreição de Cristo, Ele nos deu a vida eterna. Ele venceu a morte, irmãos. A essência da mensagem bíblica sobre a vida eterna é conhecer a Jesus, o Filho eterno de Deus. E se você conhece Jesus, você é chamado para segui-lo, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. Nosso cristianismo é totalmente vão se Jesus não for o centro. Cristo não apenas nos dá vida, Cristo é a própria vida. Sem Jesus, irmãos, os homens, mesmo vivos, estão mortos espiritualmente. Mas em Jesus, todo homem recebe vida plena, vida abundante, vida eterna. Você se lembra quando eu preguei sobre aquele triângulo perfeito? Tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Você se lembra? Tudo que fizermos, façamos para ele, por ele, porque tudo é dele. Mova-se, meu querido. Seja movido por Deus para ser um discípulo produtivo, um discípulo que faz outros discípulos. Eu quero convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça. Nós vamos orar a Deus agradecendo por esse desafio enquanto a equipe se prepara. Nós somos desafiados essa noite, irmãos. Desafiados a fazer discípulos. Eu quero dizer para vocês que há 2 meses nós fizemos um treinamento para discipuladores. E alguns irmãos de nossa igreja participaram e hoje eles estão credenciados para discipular.
Então, se você é líder de ministério, se você conhece alguém que está precisando ser discipulado, talvez a gente não consiga atender toda a demanda agora, talvez a gente tenha que fazer outro curso, talvez a gente tenha que preparar mais discipuladores. Mas entre em contato com a sua liderança, para a sua liderança passar essas demandas para mim, para que a gente possa colocar pessoas em contato com outras para que sejam discipuladas. E diga você mesmo, eis-me aqui, eu quero fazer discípulos. Eis-me aqui, Senhor, eu vou negar a mim mesmo, eu vou tomar a minha cruz e eu vou te seguir. Amém. A nossa igreja pode ainda fazer um grande arrastão nesse Guará, nessa Brasília, ganhando gente para Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a luz voltando. Era para a gente ouvir essa palavra na penumbra, né? Vamos orar? Vamos colocar de pé. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, fomos desafiados por Ti a fazer discípulos, ó Pai. E que essa igreja se sinta cada vez mais responsável para que mais vidas sejam alcançadas e que isso parta de cada um, ó Pai. Não apenas de um ou de outro, mas de todos. Que nós possamos, ó Pai, olhar para Ti e saber que é Tu que nos dá as palavras de vida eterna e és Tu que coloca essas palavras na nossa boca, Pai. Em nome de Jesus, fala tremendamente aos nossos corações durante essa semana. Que nas nossas células nós possamos ainda mais aprofundar, Senhor, nesses 3 mandamentos que o Senhor nos deixou. E que a nossa igreja possa ser engajada em uma cultura de discipulado para a honra e glória do Teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.